Olá pessoal, eu sou o Davi Marques e essa é a aula 9 de análise combinatória. Hoje nós vamos ver as ideias recorrentes de combinação simples. Antes de começar, dê o seu like aqui embaixo. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal para você não perder nenhuma aula e para ajudar a gente. Bom, na aula anterior a gente viu que o Breno participaria de um campeonato. Agora, no exemplo 42, nós temos as seguintes informações. No evento de lançamento do campeonato, estavam presentes os 24 capitães das equipes participantes, além dos 6 árbitros e dos 5 organizadores do campeonato. Ao chegarem ao evento, todas essas pessoas se cumprimentaram com um aperto de mãos. Porém, os árbitros não apertaram as mãos uns dos outros, já que eles foram juntos ao evento e já tinham se cumprimentado anteriormente. Quantos apertos de mãos foram dados ao todo nesse evento? Bom, o que é importante aqui é a gente avaliar o seguinte: apenas os árbitros têm um comportamento diferente. Então nós vamos separar em grupos de árbitros e não árbitros. Olha só, nós temos 24 capitães, 5 organizadores e 6 árbitros. Vamos juntar as pessoas desses dois primeiros grupos. Então a gente tem 29 não árbitros. Bom, a gente pode pensar o seguinte: a gente já tem dois tipos de cumprimentos que a gente vai contar. Aqueles que envolvem os árbitros e aqueles que não envolvem os árbitros. Olha só, se eu tenho um árbitro e um não árbitro, de quantas maneiras, quantos cumprimentos a gente tem? Primeiro a gente escolhe um dos árbitros, são 6 opções, e depois um não árbitro, são 29 opções. Como eu tenho que associar essas duas escolhas, eu devo multiplicar 6 vezes 29, 174 apertos de mãos diferentes. Mas eu também tenho os apertos de mãos entre não árbitros. Tudo que a gente precisa nesse caso é selecionar 2 não árbitros dentre os 29. Cada grupo, cada dupla que eu pegar de duas pessoas é um comprimento diferente. Então, combinação de 29, 2 a 2. Bom, eu já vou colocando as contas um pouco mais rápido para a aula não ficar longa. Qualquer coisa você para o vídeo, faz aí no papel, confira se os resultados estão corretos. Beleza? Bom, fazendo essas continhas, a gente tem que dar 406. Então esses são os dois tipos de comprimentos que a gente tem. A soma deles dá um número total de comprimentos, que no caso é 580. Portanto, são 580 comprimentos no total. Essa é a primeira resolução. A gente poderia pensar de uma outra forma também. Acompanhe comigo. Olha só, apenas os árbitros possuem um comportamento diferente. A gente já viu isso na resolução 1. Então, a gente continua separando ele em dois grupos, as pessoas em dois grupos, os árbitros e os não árbitros, mas agora a gente vai ficar atento ao seguinte: há um total de 35 pessoas, 29 não árbitros e 6 árbitros. Se eu contar todos os cumprimentos sem pensar em nenhuma restrição, esquecer que eu tenho os árbitros ali, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pensar em 2 pessoas quaisquer dentre as 35. Então sempre posso ter um aperto de mãos quando eu seleciono 2 pessoas. Então, combinação de 35, 2 a 2, ou seja, estou selecionando de todas as maneiras 2 das 35 pessoas. Essa quantidade, se a gente fizer as continhas, vai dar 595. Então, se eu não tivesse a restrição dos árbitros, seriam 595 apertos de mãos. Mas dentre esses apertos de mãos, há aqueles que não acontecem, que são os cumprimentos entre árbitros. Então, quantos cumprimentos entre árbitros teriam nesse caso? Seria os 6 árbitros cumprimentando entre si. Combinação de 6, 2 a 2. Isso dá um total de 15 casos. Bom, se eu tenho 595 situações no total e 15 delas são ruins, significa que as outras 580 são boas. Naturalmente, são 580 cumprimentos no total. Bacana, né? Vamos ver o próximo exemplo. Exemplo 43. Na partida final do campeonato, o time de Breno tinha disponíveis 4 jogadores com características defensivas e 5 jogadores com características ofensivas. Breno era um deles, além de 2 goleiros. Os jogadores de linha atuavam sem posição fixa. Assim, o treinador precisava apenas definir quais seriam os 4 integrantes. O técnico do time não tinha dúvida com relação ao goleiro que começaria o jogo, mas ainda não tinha se decidido sobre os 4 jogadores de linha que iniciariam a partida. Além disso, ele sabia que não poderia escalar o time apenas com atletas ofensivos. Quantas formações distintas o técnico do time de Breno tinha para definir a equipe que começaria o jogo? Bom, para montar o time, ele precisa escolher 4 pessoas. Como a gente tem essa ideia de atletas ofensivos e defensivos,
Vamos montar, então, uma tabela indicando como que isso poderia acontecer. Sem pensar na restrição, a gente teria o quê? 4 atletas defensivos e nenhum ofensivo, é uma possibilidade na primeira linha, ou 3 defensivos e 1 ofensivo, ou 2 defensivos e 2 ofensivos, e 1 e 3, ou 0 e 4. Essas são as possibilidades de um modo geral. Mas a gente sabe que os 4 primeiros casos, as 4 primeiras linhas, são casos bons. Mas a última não, porque a última a gente tem 4 jogadores ofensivos e nenhum defensivo. Então essa é a única situação que não pode ocorrer. Bom, dentre os casos totais, então a gente sabe que só tem uma situação ruim. Então é mais fácil a gente pensar em todos os casos e tirar os casos ruins do que ficar contando cada uma daquelas situações que contém os casos bons. Bom, então vamos lá, a gente vai fazer isso. Vamos contar os casos bons, fazendo a diferença entre os casos totais e os casos ruins. Bom, e quantos são os casos totais? São 9 jogadores disponíveis, 4 defensivos e 5 ofensivos. Se a gente pensar eles de um modo geral como apenas 9, a gente tem que escolher 4 deles para começar jogando. Então, todas as maneiras de escolher 4 dentre esses 9 dão todas as possibilidades que a gente tem. Dentre esses casos, a gente pode, por um acaso, escolher só jogadores ofensivos. Então, a gente vai tirar aqueles casos ruins, que só tem jogadores ofensivos. Como que eu conto a quantidade de agrupamentos só com jogadores ofensivos? É quando eu escolho 4 dentre os 5 ofensivos. Todas as maneiras de escolher 4 dentre esses 5 ofensivos são maneiras ruins, porque só tem jogadores ofensivos. Então basta a gente fazer essa diferença. Jogando na fórmula mais uma vez, de novo, para não gastar muito tempo, a gente vai obter os seguintes resultados. 126 menos 5 são 121 maneiras, ou seja, são 121 possibilidades de times para começar o jogo. Ok? Exemplo 44. Breno entra no final da partida e acaba fazendo um gol contra, confirmando a derrota de seu time na decisão. Ana tenta fazê-lo esquecer do futebol, lembrando-o de que no próximo mês é aniversário dele e que os dois completarão 3 anos de namoro. Breno consegue esquecer momentaneamente a derrota e pede ajuda a Ana para escolher as comidas da festa. A empresa de buffet escolhida vende 12 tipos distintos de salgados e 9 tipos distintos de doces. Breno quer selecionar apenas 7 tipos de salgados e 6 tipos de doces, com a mesma quantidade por tipo de comida. De quantas maneiras distintas o conjunto com os 13 tipos de comidas para a festa pode ser feito? Bom, a ideia aqui é simples. A gente vai pensar só no seguinte: tem ordem? Não, não tem ordem. Só preciso definir quais vão ser os salgados e quais vão ser os doces. Então eu preciso pensar separadamente. Número de maneiras de selecionar os salgados. Eu tenho 12 salgados, preciso escolher 7. Fazer um grupinho com 7 deles. Combinação de 12 escolhe 7. Mesma coisa com os doces. Nós temos 9 tipos de doces disponíveis, precisamos escolher 6. No caso, o Breno, né? Isso dá a combinação de 9, 6 a 6. Como essas duas coisas precisam acontecer, a gente precisa associar os dois, a gente tem que multiplicar essas escolhas. Então a gente tem combinação de 12 escolhe 7, vezes combinação de 9 escolhe 6. De novo, jogando na fórmula, a gente vai obter essa fração e a gente vai obter essa outra fração para a combinação de 9 escolhe 6. De novo, se a gente simplificar aqui algumas situações, a gente vai concluir que dá 792 vezes 84, que dá um total de 66.528 maneiras diferentes de selecionar as comidas. Exemplo 45. Depois de cantarem um parabéns, Breno pede a atenção de todos. Ele agradece a presença de amigos e familiares e destaca a importância de Ana em sua vida. Nesse momento, Breno retira uma aliança do bolso e pede Ana em casamento. Ela aceita o pedido e a festa, que estava para acabar, continua. Empolgada com o momento, Ana já começa a pensar na cerimônia. O casal define que ela convidará 5 madrinhas para o casamento e Breno escolherá 3. Como Ana fez uma lista com as possíveis madrinhas, precisava escolhê-las dentre um grupo de 9 amigas. Entretanto, Mirella e Natália eram inimigas mortais e não aceitariam ficarem juntas como madrinhas. Respeitando essa restrição, de quantas maneiras distintas Ana poderia fazer a escolha das madrinhas? Bom, vamos fazer o seguinte. A gente tem 4 situações possíveis, mas só 3 delas podem ocorrer. Olha só, a primeira seria sem Mirella e sem Natália.
é uma situação boa. Sem Mirella e com Natália também é uma situação boa. Com Mirella e sem Natália é outra situação boa. São os três casos bons. E a gente tem um outro caso que não é bom. Com Mirella e com Natália. Ou seja, três casos que são bons e um caso que é ruim. Na verdade, grupos de casos, né? Como a gente pode fazer essa contagem, então, daqueles casos bons? Olha, primeira maneira é a gente contar direto os casos bons. Primeira situação, sem Mirella e sem Natália. O que a gente precisa fazer? Se eu já tenho certeza que Mirella e Natália não serão selecionadas, eu só preciso selecionar dentre as outras 7 possíveis madrinhas. Eu preciso escolher 5, no caso Ana, né? Então, de quantas maneiras pode fazer isso? Escolher 5 dentre as 7 disponíveis. Se eu já defini também que a Mirella não está e que a Natália está, então o que eu vou fazer? Eu tenho que escolher agora, não 5, mas 4, porque Natália já é uma das escolhidas. Então eu preciso escolher só mais 4 dentre as outras 7. Mesmo raciocínio se for trocado, né? Se a Mirella está e a Natália não, das outras 7 deve-se escolher 4. Como que a gente faz agora para contar isso? As situações elas não ocorrem simultaneamente, então a gente tem que somar esses casos. De novo, se a gente jogar na fórmula, as contas aqui são bem simples, a gente vai encontrar um número total de possibilidades para escolher as madrinhas. Então a gente tem 21 mais 35 mais 35, a gente tem um total de 91 situações diferentes. Ou seja, Ana possui 91 maneiras de escolher as 3 madrinhas. Outra maneira de resolver isso é usando o mesmo raciocínio de questões anteriores, que a gente pensa o seguinte: a gente tem os casos bons e os casos ruins, mas a gente tem também os casos totais. O que a gente vai fazer então? Mesma ideia de antes, que os casos bons são o total de casos menos os casos ruins. Quais são os casos totais? É quando a gente não pensa em nenhum tipo de restrição. São 9 possíveis madrinhas, a Ana tem que escolher 5 delas. Combinação de 9, 5 a 5. Quais são os casos ruins? São aqueles em que Mirella e Natália estão. Se as duas estão, significa que eu precisaria escolher mais 3 para estar com elas nesse grupo ruim. Então precisaríamos escolher mais 3 dentre as outras 7. Fazendo essas contas, de novo jogando nas fórmulas, a gente vai encontrar, claro, o mesmo resultado anteriormente. Nesse caso aqui dá 126 menos 35, 91. Ou seja, Ana possui 91 maneiras de escolher as madrinhas. Ok? Próximo exemplo. Exemplo 46. Ana quer o casamento de seus sonhos e, como guarda boas lembranças do início do relacionamento com Breno, quer que tenha matemática na decoração. Para isso, ela coloca 2 linhas paralelas na entrada do local do casamento, uma com as letras da palavra Ana e outra com as letras da palavra Breno. Ela forma todos os triângulos possíveis com extremos nos pontos centrais das letras. Quantos triângulos Ana formou? Bom, vamos pensar o seguinte: o que a gente precisa para ter um triângulo? De 3 pontos para serem os 3 vértices. E esses 3 pontos eles não podem estar alinhados, porque senão não tem um triângulo, ok? Então, como é que a gente pode pensar nisso? Há 2 maneiras mais diretas de se calcular a quantidade de triângulos. Primeira resolução, primeira maneira de fazer isso. A gente seleciona 2 letras, ou 2 pontos, né, de um nome, e uma letra do outro nome. Bom, com 2 letras da palavra Ana e uma da palavra Breno, a gente faz o quê? Combinação de 3 escolhe 2, tem que escolher 2 das letras da Ana, e depois 5 escolhe uma das letras da palavra Breno. Como eu tenho que associar para formar esse triângulo, eu tenho que multiplicar. Então esse produto me dá a quantidade total de triângulos com 2 letras, retiradas da palavra Ana e uma da palavra Breno. Mas eu posso fazer o contrário, né? Uma letra da palavra Ana e 2 da palavra Breno. Então das 3 letras A, N e A eu escolho uma, e das 5 letras da palavra Breno eu escolho 2. Eu tenho esses 2 casos, o que eu tenho que fazer com eles? Eu devo somá-los, porque só ocorre um dos 2. De novo, a gente vai jogar nas fórmulas. Aqui é muito simples, 3 escolhe 2 é 3, porque é o mesmo que 3 escolhe 1. 5 escolhe 1 é 5, mesma coisa ali, 3 escolhe 1 é 3, e 5 escolhe 2, se você fizer as contas vai dar 10. Se a gente fizer essas continhas aí, nós vamos concluir que são 45 triângulos diferentes. Então ela formou esses 45 triângulos distintos. Essa é a primeira resolução. Outra resolução, olha só, ela poderia ter feito o seguinte: ela poderia simplesmente pensar em selecionar todos os 3 pontos dentre os que ela tem, no caso 8 pontos, certo? 3 da palavra Ana e 5 da palavra Breno. Desses 8 pontos ela escolhe 3.
a princípio formaria-se um triângulo, ok? Então, combinação de 8 escolhe 3, a princípio daria todos os tipos de triângulo. Mas tem um probleminha, né? Se eu escolher, ou ela escolher 3 pontos na mesma linha, não vai formar triângulo. Por exemplo, se eu escolher as 3 letras da palavra Ana, não vai formar triângulo, vai formar um segmento de reta, ok? Bom, se escolher também 3 letras da palavra Breno, também não vai formar um triângulo. E eu tenho quantas maneiras de fazer isso? Basta eu escolher 3 dentre os 5 pontos, as 5 letras da palavra Breno. Então, combinação de 5 escolhe 3 me dá todas as possibilidades. Bom, de novo, os casos bons vão ser contados fazendo de que maneira? Eu pego os casos de um modo geral e tiro aqueles casos ruins, que são essas duas situações. Mais uma vez, eu vou usar as fórmulas de combinação e a gente vai concluir o número total de triângulos. Claro que a gente vai obter os mesmos resultados que a gente obteve na primeira resolução. A forma que é diferente, mas o total são 45 triângulos. Portanto, Ana formou 45 triângulos diferentes. Ok? Próximo exemplo. Agora nós vamos para o último exemplo da aula de hoje. Para finalizar a decoração, Ana precisa enfeitar a mesa do bolo com um arranjo de flores. Ela possui 10 rosas diferentes e deve colocar, no mínimo 2 e no máximo 8 delas sem ordem específica. De quantas maneiras distintas Ana pode fazer a escolha? Bom, Ana pode escolher 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 rosas. Então a gente vai ter que organizar essas situações. Vamos chamar essa quantidade total de x, ok? Bom, como é que a gente vai encontrar esse x que a gente está procurando? Bom, vamos pensar nas combinações. Uma possibilidade é das 10 rosas que ela tem, ela escolhe 2. É uma possibilidade. Ou das 10 ela escolhe 3, ou das 10 ela escolhe 4, ou escolhe 5 e por aí vai até 10 escolhe 8. Essa soma vai indicar o número total de possibilidades que ela tem. Então, a gente tem duas maneiras a partir daqui de resolver também. Primeira resolução, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos considerar o que? A combinação de 10 escolhe 2 é a mesma coisa que a combinação de 10 escolhe 8. A gente chama isso de complementares. Perceba, se você tem 10 amigos e vai escolher 2 para sair com você, é a mesma coisa que você escolher 8 para não sair com você. Então, essa combinação ela vai ser igual, a combinação de 10 escolhe 2 vai ser igual à combinação de 10 escolhe 8. Se você tiver dúvida, monta a formulazinha que você vai ver que vai dar a mesma ideia, só vai mudar a ordem dos fatores ali no denominador. Bom, da mesma forma eu tenho combinação de 10 escolhe 3 é o mesmo que combinação de 10 escolhe 7. E combinação de 10 escolhe 4 é o mesmo que combinação de 10 escolhe 6. De novo, se a gente jogar a fórmula agora, fizer essas contas, a gente vai encontrar o número total de situações. Simplificando um bocado de coisa ali, a gente vai encontrar essa soma que dá um total de 1002. Então, ela tem 1002 maneiras diferentes só de selecionar de 2 a 8 flores dentre 10. Muita coisa, né? Agora, como seria uma segunda resolução? Isso vai funcionar principalmente se a gente tivesse uma quantidade maior. Sei lá, se tivesse 100, tivesse que escolher dentre 2 e 95. Seria inviável a gente ficar calculando cada uma das combinações. Então a gente pode pensar o seguinte, a gente vai pensar em contar subconjuntos de um conjunto com 10 elementos. Lá na teoria de conjuntos, a gente pode analisar o seguinte, se eu quero formar um subconjunto, eu tenho algumas possibilidades. A primeira maneira de pensar nisso é o seguinte, eu não escolho nenhum, eu tenho subconjuntos vazios, um subconjunto vazio, ou dos 10 elementos eu escolho 1, ou eu escolho 2, ou eu escolho 3, até dos 10 eu escolho 10. Aí eu tenho todos os subconjuntos possíveis. Outra maneira de fazer essa contagem é pensar em cada um dos elementos. O primeiro elemento ele vai estar no subconjunto? Aí a gente pensa, tem duas opções, ou sim ou não. O segundo elemento ele vai estar no subconjunto? Duas possibilidades. Então cada um dos 10 elementos tem duas possibilidades. Como eu tenho que associar tudo, eu tenho que multiplicar. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso dá 2 elevado a 10. Então dá na mesma. O que está ali no 1, aquela soma de combinação, e o que está ali no 2, dá a mesma conta, é o mesmo resultado. Então a gente pode fazer uma igualdade com isso aqui, ok? Se a gente lembrar que o que está ali no meio é o que a gente quer, de combinação de 10 escolhe 2 até combinação de 10 escolhe 8, lembra que a gente chama isso de x? A gente pode agora fazer essa conta de maneira mais simples, porque as outras combinações são muito tranquilas, dá para resolver de cabeça. 10 escolhe 0. Se eu tenho 10 elementos e não vou escolher nada, eu tenho uma maneira, é não escolher. 10 escolhe 1, eu tenho 10 opções.
Da mesma forma, se 10 eu tenho que escolher 9, lembra igual que eu falei antes, é a mesma coisa que combinação de 10 escolhe 1, dá 1. E 10 escolhe 10, só tem uma maneira, é escolher os 10. Essa soma tem que dar 2 elevado a 10, que é 1024. Se a gente reorganizar aquela parte da esquerda, vamos ter 11 mais x mais 11 igual a 1024. Daí a gente tira aqui, o x é 1002, assim como no caso anterior. Por fim, a gente conclui então que são 1002 maneiras diferentes para a Ana escolher as flores. Bom, essa foi a aula de hoje. A próxima aula é a última dessa sequência. A gente vai ver combinação com repetição. Eu aguardo todos vocês. Um abraço!